Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 26, convido você a ler junto comigo, o que diz a palavra do Senhor. Leiamos juntos, irmãos. Então chegaram aonde, queridos? E isso, a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Leia comigo essa frase: e tudo distinguia de modo perfeito. Dá para ler outra vez essa frase? E tudo distinguia de modo perfeito. Versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe. Qual foi a recomendação de Jesus para ele? Não entres na aldeia. O que Jesus faz você ver? É a pergunta que eu apresento para você hoje. O que Jesus faz você ver? A Bíblia nos traz o primeiro versículo que nós lemos, e eu vou projetar aqui na nossa tela para que você acompanhe comigo a leitura. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. É a descrição do texto que aí está. Quem guiou o cego até Jesus? Veja que a Bíblia diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Quem guiou o cego até Jesus? Enquanto uma pessoa não conhece Jesus, enquanto alguém não está perto de Jesus, é necessário que alguém conduza essa pessoa até Ele. Enquanto alguém ainda está longe de Jesus Cristo e precisa dele, ainda que não saiba, ainda que se sinta autossuficiente, mas no fundo tem uma carência de Deus enorme, enquanto uma pessoa ainda não tem esse livre acesso, não conhece, não sabe o caminho, não conhece as suas palavras, é necessário e é fundamental que alguém leve essa pessoa até lá. E eu quero dizer para os irmãos que quem guiou o cego até Jesus tinha fé nele, fé suficiente para que o cego fosse curado. Eles chegaram a Jesus por meio da fé, e é por meio da fé que as curas acontecem. Exatamente por meio da fé, meus irmãos, como diz esse próximo slide, exatamente por meio da fé que nós vamos chegar a Jesus Cristo. É por meio da fé que a cura acontece na nossa vida. É por meio da fé que o milagre há de ser realizado. É por meio da fé que o impossível pode acontecer na nossa vida. É por meio da fé. Quem conduziu o cego até Jesus Cristo acreditava que Jesus Cristo teria poder para curar o cego. Quem acreditou nisso, o levou, o conduziu até lá. E é por meio da fé que a gente vive, é por meio da fé que a gente anda. A nossa fé em Jesus Cristo nasce da palavra. Fé que nasce da palavra é fé sólida, é fé equilibrada, é fé saudável, é fé estável, é fé constante. Não é uma fé que de vez em quando eu creio, de vez em quando eu estou animado, eu creio. Mas é uma fé de contínua ação de Deus na nossa vida, que nos leva a construir uma fé fundamentada na palavra do Senhor, e esta fé é capaz de nos fazer acreditar que o impossível é possível. O que é impossível para os homens, seria por acaso impossível para Deus? Seria, irmãos? Responda para mim. O que para Deus, nada é absolutamente impossível. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, uma descrição sobre a fé, uma história bonita. Escute só o que diz a Bíblia, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pela fé, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim,
Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque, diz a Bíblia, foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. A Bíblia vai falando sobre fé e vai descrevendo no capítulo 11 de Hebreus uma série de pessoas que viveram pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, vivemos pelo que nós cremos, e o que nós cremos, fundamentado na palavra do Senhor, nos faz ver aquilo que ainda não aconteceu, nos faz experimentar, buscar a face de Deus e experimentar na nossa vida milagres extraordinários que só o Senhor Jesus Cristo pode operar na nossa história. A Bíblia diz que sem fé é impossível, quem sabe? Ora aí, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz o seguinte, que se você for pedir alguma coisa a Deus, ele dá um exemplo. Ele fala sobre sabedoria. Se você for pedir a Deus sabedoria, peça com fé. Peça com fé. Peça acreditando que Deus pode realizar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estivermos orando, quando você estiver passando por um momento na sua história, creia que apesar de toda e qualquer situação adversa, Deus tem a última palavra e Deus pode operar o seu milagre, porque nós vivemos pela fé. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver a sua disposição de fé aí. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, quem levou esse cego até Jesus Cristo, diz a Bíblia, mostra-nos que ele tinha a fé. E a Bíblia diz mais, olha o versículo que vai aparecer na sua tela. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Essa frase é extraordinária. Primeiro, o cego tinha quem o levasse até fora da aldeia. Mas Jesus quis ele mesmo fazer esse movimento. E eu quero imaginar essa cena com você. Eu quero imaginar que o Senhor Jesus Cristo tomou aquele cego pelas mãos, pela sua mão, e o conduziu num movimento cheio de misericórdia. Aquele cego tinha quem o levasse para fora da aldeia, mas Jesus Cristo resolveu ele mesmo levar aquele cego. Ele toma aquele cego pela mão num balé de graça, num balé maravilhoso, extraordinário, toma aquele cego pela mão, é a minha imaginação, toma aquele cego pela mão e vai conduzindo. Pense, você, Jesus segurando na sua mão, você foi ali na expectativa, na fé, na esperança de que o milagre aconteceria, e agora Jesus Cristo toma você pela mão e vai levando você. Você não enxerga, você não vê, você não sabe para onde Ele te leva. A única coisa que você sabe é que Jesus Cristo está te conduzindo. Meus irmãos, é extraordinário pensar nessa forma doce e amável de Jesus Cristo. Era uma forma carinhosa de Jesus Cristo. Ele passou para aquele homem segurança, ele passou para aquele homem equilíbrio, ele passou para aquele homem, trouxe para ele uma convicção de que alguma coisa boa iria acontecer. Mas eu quero afirmar para você numa outra frase: se alguém não confia que Jesus pode levá-lo até um lugar de cura, como lá chegará? Se alguém não confia que Jesus pode levá-lo até um lugar de cura, como lá chegará? O exercício da nossa fé é acreditar que o Senhor pode realizar. Mas isso não é uma ilusão mental, não é fruto da nossa imaginação, não. Isso é resultado da palavra do Senhor na nossa vida. Isso é fruto daquilo que a palavra de Deus nos traz, dos ensinamentos que as Sagradas Escrituras proclamam e pregam para nós o tempo inteiro. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o caminho da cura é precedido pelos cuidados generosos do Senhor. Ele também nos toma pela mão e nos conduz suavemente. Quem passa pelo sofrimento sabe o que é ser cuidado pelo Senhor.
Quero fazer uma pesquisa hoje aqui. Quem aqui entre nós passou pelo sofrimento e se sentiu cuidado pelo Senhor? Levanta a mão que eu quero ver. Pode baixar. Nós sabemos o que é passar pelo sofrimento e, a despeito de toda e qualquer situação adversa, alheia à nossa vontade e que foge ao nosso controle, nós sabemos o que é receber o cuidado do Senhor, nós sabemos o que é ter o nosso leito afofado, nós sabemos o que é ter esperança, apesar de todas as palavras, nós sabemos o que é ter o nosso medo ser tratado pelo Senhor, e o medo sai e a confiança chega. Até quando a gente não quer que as pessoas saibam que a gente está triste, a gente começa a sentir uma paz que é completamente diferente. Não é uma paz que é fruto de um momento legal, não é uma paz que a gente diz, não, eu confio no médico, ele é muito bom. Não é essa paz, é uma paz que não depende de circunstância alguma. É o que a Bíblia diz que é paz de Deus que excede. O texto bíblico continua: e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? 3 questões aqui são muito importantes, irmãos. Primeiro, aplicar a saliva. No capítulo anterior, capítulo 7, versículo 33, Jesus curou um surdo e um mudo também através da mesma forma, do mesmo movimento. O segundo destaque que eu faço no texto é que Jesus impõe as mãos. E a imposição das mãos é um exercício espiritual. Nunca imponha as mãos sobre alguém se isso não for um exercício espiritual. Jesus impôs as mãos sobre ele. Como é que foi isso? Eu não sei como é que foi. Eu sei que o fato de Jesus ter agido assim revela para mim a sua autoridade, o seu poder e a sua capacidade extraordinária de gerar milagre na vida das pessoas. O terceiro destaque que eu faço é a pergunta. A pergunta, uma forma de interagir com as pessoas, deve ter feito calar quem acompanhava a cena. A pergunta foi: vês alguma coisa? Pensa comigo aqui, volta para mim. Silêncio total ali. Jesus toma o homem pela mão, leva até fora da aldeia. Jesus pega a saliva, coloca nos olhos dele, impõe as mãos sobre ele e pergunta: vês alguma coisa? Pensa nas pessoas que estão ali assistindo, pensa na expectativa daqueles que estão ali observando, para saber se o milagre vai acontecer, se ele foi realizado ou não. Gente que estava ali por curiosidade, gente que estava ali por amor àquele cego, gente que estava acompanhando a Cristo. O que vai acontecer agora? Vês alguma coisa? A resposta, meus irmãos e queridas irmãs, está aí. Continua o texto bíblico. Este, recobrando a vista, respondeu. O que ele respondeu? Leia comigo. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Como teriam reagido à resposta do cego? O que significa esse movimento de Jesus? Será que alguém ficou decepcionado? Será que alguém disse: não deu? Será que alguém desistiu na caminhada? Será que alguém, antes do milagre ser efetivado e realizado, como nós vamos ver adiante, desistiu? Será que existem pessoas que cansam ou que desistem no meio da caminhada? Será que tem gente que deixa de crer na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo? Será que tem gente que abandona a fé só porque não aconteceu naquela hora, ou do jeito que ele queria, ou da forma que ela queria que acontecesse? A minha resposta é sim. Tem gente que desiste, tem gente que fica de mal, tem gente que fica de mal com Deus, tem gente que fica de mal com as pessoas, tem gente que fica bravo, tem gente que vira as costas, tem gente que reclama, que murmura, que fala mal de Deus. Acontece, é verdade, e nós temos que assumir essa realidade. Entretanto, irmãos, a lição não é essa apenas. A lição extraordinária é quando aquele homem não consegue ver da maneira adequada, ele vê como árvores, porque ele já tinha visto anteriormente, está recobrando a sua vista.
O que acontece ali é que Jesus está trazendo para os seus discípulos uma lição fundamental que é muito importante para nós hoje. O contexto anterior fala sobre o fermento dos fariseus, fala sobre os religiosos que achavam que conheciam a Deus, que achavam que controlavam a divindade, que se consideravam senhores do Senhor dos senhores, se consideravam senhores do Rei dos reis. Irmãos e queridas irmãs, a história bíblica nos mostra que esses religiosos, apesar de serem bastante conhecedores de tudo, eles não enxergavam, faltava-lhes a espiritualidade necessária, faltava a eles a fé, eles não conseguiam enxergar como Deus estava se revelando a eles naquele instante, deixaram Jesus Cristo de lado, o recriminaram, o perseguiram, o inquiriram a todo tempo. Aquela lição era para mim, talvez também para você, que muitas vezes acha que sabe. Eu fiz uma frase que eu uso na rádio cantando, não sou eu que canto, graças a Deus. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Sou eu. Talvez você, não sei. Mas quanto a Deus, nós precisamos sempre aprender, porque é possível que ainda que você tenha uma experiência religiosa de alguns anos, você ainda esteja enxergando como árvores, enxergando de longe, embaçado, com a sua visão nublada, com a sua visão cheia de obstáculos, não tendo uma visão de Deus como Deus real, não conhecendo Deus na sua intimidade, tendo apenas uma vida de rotina, entra ano, chega ano, passa ano, sai ano, é a mesma rotina. Leia a Bíblia de vez em quando. O que é que você sabe da Bíblia? O que eu aprendi em 1519. Experiências novas com Deus? Não, a última foi em 1521. Nublado, embaçado, nuvens. Jesus traz um ato seguinte a esse ponto que aí está, meus irmãos. Veja o que diz a Bíblia: então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Qual a resposta? O que aconteceu na sequência? Leia comigo. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Olha a última frase. E tudo distinguia de modo perfeito. Que lições queria Jesus deixar? Somente Jesus, meus irmãos, somente Jesus é capaz de curar espiritual, física e emocionalmente. Somente Jesus é capaz de trazer essa cura absolutamente completa na nossa vida. Somente Jesus é capaz de atuar em todas as esferas, em todos os lados, em todos os cantos da nossa existência. Somente Jesus é aquele que é capaz de entrar na nossa história e nos mudar por completo, fazer a nossa mente ser uma outra mente, nosso coração ser um outro coração, tirar uma enfermidade e trazer a saúde, mas não apenas a saúde física. Quantos de nós estamos carecendo de uma cura emocional? Quantos de nós precisamos aprender a perdoar alguém? Alguém está entalado na nossa garganta e nós nem queremos falar sobre esse assunto, e só porque eu estou falando sobre esse assunto já franziu a testa, e daqui eu vejo todo mundo. A ausência de perdão produz enfermidade para quem não perdoa. Eu e você não dependemos de alguém nos pedir perdão para que este seja perdoado. O perdão antecede, inclusive, o pedido de perdão. O perdão acontece como um poder de Deus na nossa vida que nos cura emocionalmente. Deus quer trazer sobre nós a cura emocional. Você não pode passar mais um Natal fugindo desse assunto. Eu nem vou apertar mais, que eu acho que nós já todos entendemos, ou não?
A cura espiritual é conversão, nome disso. Cura espiritual chama-se conversão, prazer. Cura espiritual. O religioso achava que sabia. Religioso, rotina, acostumado, repetição, mecânico, automático. Alguns leem a Bíblia, outros deixaram a Bíblia de lado. Alguns ainda oram, outros só se achar para esquentar. Igreja, sempre quando eu posso. Vida com Deus. Intimidade com o Pai. Cada um sabe da sua vida, não é verdade? Mas eu quero afirmar que Jesus está hoje aqui para nos curar física, emocional e espiritualmente, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? O mesmo Senhor está hoje aqui para operar na nossa vida. A Bíblia diz que Ele conseguiu tudo distinguir de modo perfeito, passou a entender tudo, passou a ter uma imagem completa, clara, passou a observar todas as pessoas como elas são. Eu queria trazer para vocês uma palavra muito clara sobre algo que é fruto do Espírito, que é discernimento espiritual. É algo que eu e você precisamos o tempo inteiro na nossa vida. Discernimento espiritual. O que é isso? Qual é a intenção? Qual é o propósito? Por que vem essa história? O Espírito Santo nos dará discernimento espiritual e nós vamos caminhar embalados pelo Espírito Santo, distinguindo tudo de modo perfeito. A perfeição não é nossa, a perfeição é do perfeito. O perfeito é o Senhor, nós somos imperfeitos. E sabe qual que é a encrenca, irmãos? Na nossa imperfeição, nós queremos julgar o outro. Como pode um imperfeito querer encontrar imperfeição no outro, se talvez, por hipótese, a sua imperfeição projete imperfeição no outro, ou seja, o outro não está imperfeito nessa hora, nessa área, o imperfeito sou eu com meu olhar imperfeito. Continua o Senhor Jesus dizendo, a Bíblia nos diz, registro de Marcos, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe o quê? Não entres na aldeia. Havia um segredo, Jesus tinha um segredo, que os teólogos chamam de segredo messiânico. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias antes do tempo. Havia um tempo para isso. Se as pessoas descobrissem antes disso, haveria uma grande perseguição e todo o projeto missionário de Jesus Cristo seria impedido, seria prejudicado. Então ele contava para as pessoas assim, olha, mas não conta para ninguém. Alguns obedeceram, outros não. Tudo sob o controle do Senhor. Soberania de Deus acima de tudo. Mas eu queria destacar para vocês a seguinte frase de Jesus Cristo, né? Jesus disse para ele assim, vai para casa. Vai para casa. E eu queria terminar dizendo para vocês sobre a importância da casa. Vá ver os que te viram antes que pudessem ser vistos por você. Vá ver os que te amam. Vá ver seus vizinhos e familiares. Vá vê-los. Desfrute do milagre de Deus na sua vida. É o que Jesus está falando para ele, quando diz vá para casa, Jesus está falando assim, olha, vá desfrutar. Em 2012, eu tive algumas coisas animadas. Dentre as coisas animadas, eu tive herpes zoster. Por causa do herpes zoster, eu tive uma baixa de imunidade, que ela veio antes, e por causa dele vieram várias coisas, que eu tive que ir para o CTI. Depois, quando eu retornei para casa ainda com herpes zoster, meu médico me disse, olha, você não pode abraçar o Lucas. Tem noção o que é isso? O Lucas era pequenininho. Ele chegava perto de mim, eu sempre com uma camisa por cima, assim bem forte, para impedir que qualquer coisa pudesse, eu à distância dele. Aí, passou o tempo, medicação, o médico foi lá na minha casa me ver. Eu tenho médicos e dentistas assim nessa igreja. O médico foi na minha casa e me disse assim, me examinou e falou assim, você está bem? E me deu a seguinte frase, pode abraçar o Lucas.
Ele estava no quarto dele. Eu fui até lá e dei o abraço que eu queria dar há muito tempo e não podia. É isso que Jesus fez com o cego. Vai para casa, vá ver as pessoas que você queria ver e não conseguia, vá desfrutar do milagre do Senhor na sua vida. Você estava impedido, agora não está mais. O Senhor operou na sua vida. Vá, e ele vai para casa. A outra aplicação que eu quero trazer, meus irmãos, é deixe que vejam o que Deus fez em você. Olhe, meus irmãos, quando eu lembro disso, eu fico imaginando ele voltando para casa e as pessoas olhando para ele disseram: fulano, você está me vendo? Fulano, você está me vendo? E ele conversando com as pessoas: eu estou te vendo, você está mais bonito, está mais bonita, você está aí. Enfim, as conversas eu sei que a volta para casa era a volta para que o exercício da sua fé fosse agora demonstrado para os outros, que ele pudesse mostrar para as pessoas que ele acreditava num Deus todo-poderoso, que no seu caminho ele foi encontrado por Jesus Cristo, e que aquele encontro com Jesus Cristo mudou a sua vida, não apenas com uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura completa, coisa que só Jesus Cristo faz. O que Jesus faz você ver é a pergunta que eu quero fechar. O que Jesus faz você ver? Pergunte isso para o cego. Cego de Betsaida. O que Jesus faz você ver? Talvez ele pudesse responder: minha família, meus amigos, a natureza. Mas alguém que passa por Jesus não fica só nessa esfera. Meus irmãos, quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós passamos a ver aquilo que nós nunca tínhamos visto anteriormente. A nossa família vira outra família. O marido fica melhor marido, a esposa melhor esposa, os filhos melhores filhos. Nós passamos a enxergar todos os nossos relacionamentos de outra forma. Nós somos invadidos por uma gratidão, que nós passamos a ver tudo que Deus fez na nossa vida. Nós passamos a ver que antes do nosso nascimento Ele já havia nos amado. Passamos a perceber o seu cuidado, o seu carinho com a gente ao longo de toda a nossa história. Nós vamos lembrar que muitas vezes Ele nos tomou pelas mãos e nos levou adiante quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós passamos por horas sofridas da nossa vida. Enquanto você não tinha ninguém ao seu lado, o Senhor Jesus Cristo estava com você, e ainda que uma multidão estivesse com você, Ele nunca te abandonou. É quando nós olhamos para trás e falamos: meu Deus, o Senhor sempre esteve comigo todo o tempo, toda hora da minha vida o Senhor esteve comigo. É isso que Jesus faz você ver. A luz que vem de Jesus Cristo entra na nossa mente, entra nos nossos olhos e nos faz enxergar o que nós nunca antes havíamos enxergado. O nome disso é milagre. Há uma música antiga, velho hino, eu nem sei como é que acaba, que diz assim: eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. A música é assim, ó: eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu só sei o coro. Tem um aleluia depois, né? Eu canto, e quantas vezes eu canto no silêncio da minha oração desde os meus 14 anos, quando eu conhecia Jesus Cristo. E de lá para cá, meus irmãos, de lá para cá, esse ano completo 23 de pastorado, de lá para cá, eu só posso reafirmar que depois que o Senhor Jesus Cristo me fez ver, tudo para mim é e continua a ser e continuará a ser diferente. Meu desafio para você hoje é o seguinte, é muito simples. Alguns de nós estamos aqui habituados ou não à vida da igreja, mas precisamos que Jesus nos faça ver o que nós não estamos vendo ainda.
Se o Espírito Santo de Deus está ministrando a sua vida e você precisa de uma oração especial por esse assunto, eu convido você a vir aqui à frente, porque nós vamos orar. E quero te adiantar uma coisa: na igreja nós não ficamos com vergonha. Jesus tomou o cego pela mão. É Ele quem toma você pela mão e traz você até o altar. Se você nunca veio ao altar por vergonha, eu desafio a ser o sem vergonha por uma noite, a assumir a sua confiança no Senhor, que muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos, porque nós ficamos com vergonha. Se o Espírito Santo tocou em você, vem para cá que eu quero orar com você. Vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, por favor. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Pode chegar mais pertinho, vem mais para frente, mais para frente. O que Jesus faz você ver? O que é que Jesus vai abrir nos seus olhos para que você veja? Chega para cá. O que Jesus faz você ver? Quero convidar os pastores para estar aqui ao meu lado, por favor, impondo as mãos sobre o povo de Deus que aqui está, pertinho, tocando na cabeça, tocando no ombro. Vamos, meus irmãos. Jesus nos faz ver o que antes nós não víamos. Jesus nos faz enxergar o que estava escondido dos nossos olhos. Jesus nos cura física, emocional e espiritualmente. Jesus quer curar a maneira que você vê a sua esposa, a maneira como você vê o seu esposo, os seus filhos. Jesus quer curar a maneira como você vê os seus pais. Jesus quer dar a você a possibilidade de perdoar, de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e perdoar. Jesus é capaz de agir na sua vida, dentro de você, no seu coração. Jesus é aquele que abençoa. Jesus nos faz ver o que antes nós não víamos. A luz de Jesus Cristo é a luz do Senhor. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos, irmã. Quem está aqui à frente, ore, 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 ore. Quem está sentado, ore, ore, ore. A maturidade da igreja é percebida quando ela ora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor permitiu que algumas pessoas levassem aquele cego até o Senhor. E muita gente nos levou até o Senhor Jesus Cristo. Muita gente nos trouxe hoje aqui para falar com o Senhor. E o Senhor tomou o cego pela mão. O Senhor segurou na mão dele. Ele precisava de um guia. E o Senhor tomou nas suas mãos e o levou e o conduziu. Eu não sei se o Senhor falou alguma coisa com ele. Eu não sei se o Senhor tocou com carinho, com força. Mas eu te agradeço porque o Senhor ali estava e guiou o cego como o Senhor nos guia hoje. Pai, eu oro para que meus irmãos e irmãs sintam o Senhor tocando, segurando, os guiando no caminho para a cura, no caminho até que a cura aconteça, no caminho que precede a manifestação do milagre, no caminho onde nós precisamos de encorajamento, onde nós precisamos de fé, onde nós precisamos de força, onde nós precisamos de alegria. O Senhor Jesus Cristo nos guia, e até que a cura aconteça, nós vamos sentindo o seu toque, a sua mão poderosa a nos sustentar e a nos guiar. Oh Espírito Santo de Deus, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor tomou a saliva e tocou nos olhos dele.
e perguntou para ele o que ele estava vendo. Eu quero dizer para o Senhor, antes de conhecer o Senhor, antes de um impacto do Senhor na nossa vida, ou antes de um momento em que o Senhor vai atuar de forma extraordinária na nossa existência, a nossa maneira de ver é perdida, egoísta, egocêntrica, vaidosa. Mas quando o Senhor age na nossa vida, a nossa religiosidade fajuta, superficial, rotineira, automática e mecânica, ela cai por terra. Senhor, alguns de nós estamos à espera do milagre. Alguns de nós esperamos o milagre que ainda não aconteceu. E eu quero pedir ao Senhor que nos dê força, porque nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós não vamos abandonar o lugar de estarmos ao lado do Senhor, porque o Senhor está nos guiando no caminho da cura, e o milagre vai acontecer na hora do Senhor e para a glória do teu santo nome. Nada acontece fora da hora ou antes da tua hora. A determinação é do Senhor. Pai, renova as nossas forças, a esperança, a convicção, a fé. E quando o milagre acontecer, quando os nossos olhos forem totalmente abertos, como foi o do cego, que nós possamos enxergar de forma perfeita, distinguindo tudo de forma perfeita, enxergando aquilo que é da vontade do Senhor e o que não é da vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor. Deus querido, nós queremos enxergar a glória do Senhor, queremos ver a tua face, queremos ver a face do Senhor e queremos ser quebrantados pelo teu Espírito Santo, queremos ser embalados pelo Senhor para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o teu santo nome, uma vida frutífera, verdadeira, correta, saudável, santa. E depois que tudo acontecer e o Senhor disser para nós: volta para casa, você vai ver o que eu fiz em você. As pessoas verão o que eu fiz em você. Você verá o que eu operei na sua vida, e você dirá para as pessoas que o que aconteceu foi o que eu fiz, e o que eu fiz foi por amor a você. Pai, obrigado mais uma vez, porque o cego de Betsaida, Senhor Deus, voltou para casa, pronto para guiar outras pessoas, porque ele agora foi guiado pelo Senhor Jesus, e quem é guiado por Jesus vai guiar outras pessoas, vai dar fruto, vai ser fértil, vai crescer, vai amadurecer, e vai experimentar, vai ver o mesmo milagre acontecendo na vida de outras pessoas. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama sobre nós o Teu Espírito, fortalece a nossa vida, enche-nos com a Tua palavra, alimenta-nos na verdade e nos conduza. Senhor, não queremos andar por outros caminhos que não os caminhos que o Senhor há de nos conduzir. E assim nós vamos, vendo, porque a luz chegou, o tempo da escuridão passou, as trevas foram dissipadas, e agora nós podemos enxergar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém e amém. Dê um abraço quem está pertinho de você. Louvado seja o nome do Senhor.